Bom dia a todas as pessoas que aqui estão presentes. Bom dia, secretário, secretária adjunta. Eu quero saudar, de fato, os profissionais da educação que hoje acompanham essa live, mas, para além disso, saudar a toda a comunidade escolar, porque, bem como disse o nosso secretário neste momento, a responsabilidade diante dessa nossa discussão aqui hoje, tão importante, recai diante de toda uma sociedade, diante de toda a sociedade que circula, que vai em parques, que vai em shoppings, que vai ao cinema, que vai em supermercados e que vive e convive relacionalmente entre as pessoas. E é esta sociedade que basicamente se espelha no espaço da escola. E no espaço da escola, nós todos, gestores e gestoras, educadores e educadoras que somos, sabemos que temos ali e somos guardiãs de crianças, jovens e adolescentes por aquele período que estão ali no espaço da escola, aprendendo, reaprendendo, se desenvolvendo. E é nesse sentido que todas as políticas que aqui serão tratadas, elas estão no campo estratégico. Enquanto o nosso secretário apresenta as medidas, as saídas estratégicas, políticas e institucionais, criação de protocolo, a validação de um programa de convivência democrática, a gente está falando aqui de um atendimento que é política pública. Porque essa discussão, ela precisa, de fato, de políticas públicas implementadas e partilhadas com corresponsabilidades por todos os entes, quer sejam federados, quer sejam políticos, quer sejam estratégicos. E nessa medida, quando a gente assume essa responsabilidade pelo lugar em que estamos, é de fato olhar para as diferenças que estão postas para o nosso estado de Minas Gerais. É impossível a gente não avaliar o território de Minas Gerais com suas peculiaridades e com suas diferenças. E, basicamente, olhar também para cada escola em que estamos, para as diferenças de desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Então, é crucial, é fundamental, que desde os agentes de segurança pública, quanto aos agentes da assistência e da saúde e da educação, percebam cada estudante da nossa escola em fase de desenvolvimento. E essa fase de desenvolvimento, ela é muito observada no nosso programa de convivência democrática. Ele basicamente tem 3 princípios fundamentais. Um primeiro, que diz da intersetorialidade, que hoje responde pelo protocolo, inclusive, que foi criado pela Secretaria. E essa intersetorialidade divide as responsabilidades, inclusive no próprio território onde a escola está, lá no município, lá no chão da escola, onde gestores, educadores e educadoras podem, inclusive, acionar essa rede de proteção social básica que ali está para atender a comunidade daquela escola. Então, é fundamental que diretor, diretora, conheça a rede de proteção social que tem no entorno da sua escola, para que a gente, de fato, não fique trabalhando, apagando incêndios, atuando, de fato, só na consequência e não na prevenção, como bem disse a nossa secretária adjunta, que o nosso papel, enquanto educadores e educadoras, enquanto escola acolhedora, é, de fato, olhar para o espectro preventivo. E aí, nesse sentido, CRAS, Conselho Tutelar, CREAS, Ministério Público, todos esses agentes são ferramentas e instrumentos que o Programa de Convivência Democrática orienta a cada um de vocês, gestores e gestores, de como utilizar, de como acionar, de como, na verdade, solicitar um trabalho conjunto, coletivo, para a formação e desenvolvimento, não só dos estudantes, mas da sociedade. Afinal de contas, eu vou repetir, é uma sociedade, uma microsociedade que se desenvolve dentro dos espaços das escolas. E um segundo princípio que eu acho muito importante, que é a centralidade nos sujeitos aos quais a gente atende. Quem são adolescentes e jovens da geração que estamos atendendo hoje? Uma geração extremamente conectada, uma geração chamada de geração Z, e que precisa, de fato, ter seus espaços de abertura para uma escuta ativa, para uma escuta acolhedora, mas também de organização de princípios morais, princípios éticos. E, nesse sentido, eu tenho certeza que os 2 professores que estão conosco hoje vão trabalhar muito bem esse desenvolvimento que a gente está aqui falando dele. Eu quero mostrar para vocês, rapidamente, uma imagem que eu acho que diz muito sobre o que é o nosso programa de convivência democrática. Ele demonstra para a gente, nessa apresentação, um grande guarda-chuva de uma política pública estratégica.
E aí, nesse sentido, quando a gente fala de estratégias, a gente diz de solicitar a secretaria, solicitar o governo de Minas que olhem para a política e, basicamente, a desenvolva nos moldes em que é possível garantir a segurança da não violação dos direitos dos nossos estudantes, dos nossos profissionais da educação. E é por isso que o Programa de Convivência Democrática tem este guarda-chuva. E aí, gestores e gestoras vão perceber que vocês já atuam com essas frentes há algum tempo, e talvez só não tivessem feito uma conexão com o Programa de Convivência Democrática. Então, quando acontece um fato de infração ou de indisciplina nas escolas, em que os gestores, professores, produzem ali o encaminhamento, a gente está falando, na verdade, do Programa de Convivência Democrática. E hoje, quais são os elementos que esse programa, quais são as ferramentas que esse programa entrega para vocês em termos de estrutura? A gente tem, inclusive atendendo uma legislação, a contratação de psicólogos e assistentes sociais que constituem o NAI, ou seja, o apoio de psicólogos e assistentes sociais escolares para a nossa rede de ensino é um instrumento, uma ferramenta que constitui o Programa de Convivência Democrática. Quando a gente tem um sistema de registro de violação de direitos, né, e até um registro de sistemas de violência, que é o CIMI Educação, um sistema que hoje está disponibilizado para todas as escolas, um sistema hoje que tem mais de 4.000 profissionais de educação formados para utilizar esse sistema, é também um instrumento e uma ferramenta do Programa de Convivência Democrática. Quando a Secretaria institucionalmente faz uma parceria com a segurança, com a Polícia Militar, e garante um programa de erradicação das drogas, é justamente afunilando esse atendimento da segurança para o público escolar. E aí garante ainda por cima patrulhas escolares adaptadas para fazer esse primeiro abordagem, esse primeiro acompanhamento, essa primeira aproximação com o público escolar infrator, mesmo porque, gente, é muito importante que educadores e educadoras percebam um dado significativo para a gente. Qualquer sujeito da escola, estudantes matriculados, que porventura cometam um ato infracional, ele vai passar por todos os procedimentos de orientação, de inclusive cumprimento daquela medida socioeducativa, mas ele continua sendo público da educação pública. Ele continua sendo o nosso público. Então é fundamental que educadores e educadoras percebam que a atuação e o encaminhamento de estudantes que cometem atos infracionais ou que perpassam por cenários de ameaças às escolas, todos esses estudantes, em sua fase de desenvolvimento, continuam sendo estudantes pertencentes à rede pública de ensino. Outras ações importantes no campo da prevenção moram na justiça restaurativa e também na mediação de conflitos, que são duas frentes importantes ligadas no espectro da prevenção, que a Patrícia Aragão, a nossa diretora, vai falar daqui a pouquinho sobre elas. Eu quero finalizar dizendo da importância de todos nós, educadores e educadoras, não concentrarmos tantos esforços nos conceitos acadêmicos, mas muito mais na prática, e trabalhar de fato com o que a gente tanto fala e escreve sobre a dignidade humana e a formação dessa dignidade para os nossos estudantes e jovens. Ou seja, que a gente tenha de fato em mente que a escolha profissional que fizemos para estar nesses lugares requer, de fato, um estar apaixonado pelo processo de formação dessas pessoas, eticamente, cognitivamente e moralmente. Muito obrigada, Grazi. Nós é que agradecemos, Bom dia a todas as pessoas que aqui estão presentes, bom dia, secretário, secretária adjunta. Eu quero saudar, de fato, os profissionais da educação que hoje acompanham essa live, mas, para além disso, saudar a toda a comunidade escolar, porque, bem como disse o nosso secretário neste momento, a responsabilidade diante dessa nossa discussão aqui hoje, tão importante, recai diante de toda uma sociedade, diante de toda a sociedade que circula, que vai em parques, que vai em shoppings, que vai ao cinema, que vai em supermercados, e que vive e convive relacionalmente entre as pessoas. E é esta sociedade que basicamente se espelha no espaço da escola. E no espaço da escola, nós todos, gestores e gestoras, educadores e educadoras que somos, sabemos que temos ali e somos guardiãs
de crianças, jovens e adolescentes por aquele período que estão ali no espaço da escola, aprendendo, reaprendendo, se desenvolvendo. E é nesse sentido que todas as políticas que aqui serão tratadas, elas estão no campo estratégico. Enquanto o nosso secretário apresenta as medidas, as saídas estratégicas, políticas e institucionais, criação de protocolo, a validação de um programa de convivência democrática, a gente está falando aqui de um atendimento que é política pública, porque essa discussão, ela precisa de fato de políticas públicas implementadas e partilhadas com corresponsabilidades por todos os entes, quer sejam federados, quer sejam políticos, quer sejam estratégicos. E nessa medida, quando a gente assume essa responsabilidade pelo lugar em que estamos, é de fato olhar para as diferenças que estão postas para o nosso estado de Minas Gerais. É impossível a gente não avaliar o território de Minas Gerais com suas peculiaridades e com suas diferenças. E, basicamente, olhar também para cada escola em que estamos, para as diferenças de desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Então, é crucial, é fundamental, que desde os agentes de segurança pública, quanto aos agentes da assistência e da saúde e da educação, percebam cada estudante da nossa escola em fase de desenvolvimento. E essa fase de desenvolvimento, ela é muito observada no nosso programa de convivência democrática. Ele basicamente tem 3 princípios fundamentais. Um primeiro, que diz da intersetorialidade, que hoje responde pelo protocolo, inclusive, que foi criado pela Secretaria. E essa intersetorialidade divide as responsabilidades, inclusive no próprio território onde a escola está, lá no município, lá no chão da escola, onde gestores, educadores e educadoras podem, inclusive, acionar essa rede de proteção social básica que ali está para atender a comunidade daquela escola. Então, é fundamental que diretor, diretora, conheça a rede de proteção social que tem no entorno da sua escola, para que a gente, de fato, não fique trabalhando, apagando incêndios, atuando, de fato, só na consequência e não na prevenção, como bem disse a nossa secretária adjunta, que o nosso papel, enquanto educadores e educadoras, enquanto escola acolhedora, é, de fato, olhar para o espectro preventivo. E aí, nesse sentido, CRAS, Conselho Tutelar, CREAS, Ministério Público, todos esses agentes são ferramentas e instrumentos que o Programa de Convivência Democrática orienta a cada um de vocês, gestores e gestores, de como utilizar, de como acionar, de como, na verdade, solicitar um trabalho conjunto, coletivo, para a formação e desenvolvimento, não só dos estudantes, mas da sociedade. Afinal de contas, eu vou repetir, é uma sociedade, uma microsociedade que se desenvolve dentro dos espaços das escolas. E um segundo princípio que eu acho muito importante, que é a centralidade nos sujeitos aos quais a gente atende. Quem são adolescentes e jovens da geração que estamos atendendo hoje? Uma geração extremamente conectada, uma geração chamada de geração Z, e que precisa, de fato, ter seus espaços de abertura para uma escuta ativa, para uma escuta acolhedora, mas também de organização de princípios morais, princípios éticos. E, nesse sentido, eu tenho certeza que os 2 professores que estão conosco hoje vão trabalhar muito bem esse desenvolvimento que a gente está aqui falando dele. Eu quero mostrar para vocês, rapidamente, uma imagem que eu acho que diz muito sobre o que é o nosso programa de convivência democrática. Ele demonstra para a gente, nessa apresentação, um grande guarda-chuva de uma política pública estratégica. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de estratégias, a gente diz de solicitar a secretaria, solicitar o governo de Minas que olhem para a política e, basicamente, a desenvolva nos moldes em que é possível garantir a segurança da não violação dos direitos dos nossos estudantes, dos nossos profissionais da educação. E é por isso que o Programa de Convivência Democrática tem este guarda-chuva. E aí, gestores e gestoras vão perceber que vocês já atuam com essas frentes há algum tempo, e talvez só não tivessem feito uma conexão com o Programa de Convivência Democrática. Então, quando acontece um fato de infração ou de indisciplina nas escolas, em que os gestores, professores, produzem ali o encaminhamento, a gente está falando, na verdade, do Programa de Convivência Democrática. E hoje,
quais são os elementos que esse programa, quais são as ferramentas que esse programa entrega para vocês em termos de estrutura. A gente tem, inclusive atendendo uma legislação, a contratação de psicólogos e assistentes sociais que constituem o NAI, ou seja, o apoio de psicólogos e assistentes sociais escolares para a nossa rede de ensino é um instrumento, uma ferramenta que constitui o programa de convivência democrática. Quando a gente tem um sistema de registro de violação de direitos, né, e até um registro de sistemas de violência, que é o CIMI Educação, um sistema que hoje está disponibilizado para todas as escolas, um sistema hoje que tem mais de 4.000 profissionais de educação formados para utilizar esse sistema, é também um instrumento e uma ferramenta do programa de convivência democrática. Quando a Secretaria institucionalmente faz uma parceria com a segurança, com a Polícia Militar, e garante um programa de erradicação das drogas, é justamente afunilando esse atendimento da segurança para o público escolar. E aí garante ainda por cima patrulhas escolares adaptadas para fazer esse primeiro abordagem, esse primeiro acompanhamento, essa primeira aproximação com o público escolar, infrator, mesmo porque, gente, é muito importante que educadores e educadoras percebam um dado significativo para a gente. Qualquer sujeito da escola, estudantes matriculados, que porventura cometam um ato infracional, ele vai passar por todos os procedimentos de orientação, de inclusive cumprimento daquela medida socioeducativa, mas ele continua sendo público da educação pública. Ele continua sendo o nosso público. Então é fundamental que educadores e educadoras percebam que a atuação e o encaminhamento de estudantes que cometem atos infracionais ou que perpassam por cenários de ameaças às escolas, todos esses estudantes, em sua fase de desenvolvimento, continuam sendo estudantes pertencentes à rede pública de ensino. Outras ações importantes no campo da prevenção moram na justiça restaurativa e também na mediação de conflitos, que são duas frentes importantes ligadas no espectro da prevenção, que a Patrícia Aragão, a nossa diretora, vai falar daqui a pouquinho sobre elas. Eu quero finalizar dizendo da importância de todos nós, educadores e educadoras, não concentrarmos tantos esforços nos conceitos acadêmicos, mas muito mais na prática, e trabalhar de fato com o que a gente tanto fala e escreve sobre a dignidade humana e a formação dessa dignidade para os nossos estudantes e jovens. Ou seja, que a gente tenha de fato em mente que a escolha profissional que fizemos para estar nesses lugares requer, de fato, um estar apaixonado pelo processo de formação dessas pessoas, eticamente, cognitivamente e moralmente. Muito obrigada, Grazi. Nós é que agradecemos Bom dia a todas as pessoas que aqui estão presentes, bom dia secretário, secretária adjunta. Eu quero saudar, de fato, os profissionais de educação que hoje acompanham essa live, mas, para além disso, saudar a toda a comunidade escolar, porque, bem como disse o nosso secretário neste momento, a responsabilidade diante dessa nossa discussão aqui hoje, tão importante, recai diante de toda uma sociedade. Diante de toda a sociedade que circula, que vai em parques, que vai em shoppings, que vai ao cinema, que vai em supermercados, e que vive e convive relacionalmente entre as pessoas. E é esta sociedade que basicamente se espelha no espaço da escola. E no espaço da escola, nós todos, gestores e gestoras, educadores e educadoras que somos, sabemos que temos ali e somos guardiãs de crianças, jovens e adolescentes, por aquele período que estão ali no espaço da escola, aprendendo, reaprendendo, se desenvolvendo. E é nesse sentido que todas as políticas que aqui serão tratadas, elas estão no campo estratégico. Enquanto o nosso secretário apresenta as medidas, as saídas estratégicas, políticas e institucionais, criação de protocolo, a validação de um programa de convivência democrática, a gente está falando aqui de um atendimento que é política pública, porque essa discussão, ela precisa de fato de políticas públicas implementadas e partilhadas com corresponsabilidades por todos os entes, quer sejam federados, quer sejam políticos, quer sejam estratégicos. E nessa medida,
quando a gente assume essa responsabilidade pelo lugar em que estamos, é de fato olhar para as diferenças que estão postas para o nosso estado de Minas Gerais. É impossível a gente não avaliar o território de Minas Gerais com suas peculiaridades e com suas diferenças. E, basicamente, olhar também para cada escola em que estamos, para as diferenças de desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Então, é crucial, é fundamental, que desde os agentes de segurança pública, quanto aos agentes da assistência e da saúde e da educação, percebam cada estudante da nossa escola em fase de desenvolvimento. E essa fase de desenvolvimento, ela é muito observada no nosso programa de convivência democrática. Ele basicamente tem 3 princípios fundamentais. Um primeiro, que diz da intersetorialidade, que hoje responde pelo protocolo, inclusive, que foi criado pela Secretaria. E essa intersetorialidade divide as responsabilidades, inclusive no próprio território onde a escola está, lá no município, lá no chão da escola, onde gestores, educadores e educadoras podem, inclusive, acionar essa rede de proteção social básica que ali está para atender a comunidade daquela escola. Então, é fundamental que diretor, diretora, conheça a rede de proteção social que tem no entorno da sua escola, para que a gente, de fato, não fique trabalhando, apagando incêndios, atuando, de fato, só na consequência e não na prevenção, como bem disse a nossa secretária adjunta, que o nosso papel, enquanto educadores e educadoras, enquanto escola acolhedora, é, de fato, olhar para o espectro preventivo. E aí, nesse sentido, CRAS, Conselho Tutelar, CREAS, Ministério Público, todos esses agentes são ferramentas e instrumentos que o Programa de Convivência Democrática orienta a cada um de vocês, gestores e gestores, de como utilizar, de como acionar, de como, na verdade, solicitar um trabalho conjunto, coletivo, para a formação e desenvolvimento, não só dos estudantes, mas da sociedade. Afinal de contas, eu vou repetir, é uma sociedade, uma microsociedade que se desenvolve dentro dos espaços das escolas. E um segundo princípio que eu acho muito importante, que é a centralidade nos sujeitos aos quais a gente atende. Quem são adolescentes e jovens da geração que estamos atendendo hoje? Uma geração extremamente conectada, uma geração chamada de geração Z, e que precisa, de fato, ter seus espaços de abertura para uma escuta ativa, para uma escuta acolhedora, mas também de organização de princípios morais, princípios éticos. E, nesse sentido, eu tenho certeza que os 2 professores que estão conosco hoje vão trabalhar muito bem esse desenvolvimento que a gente está aqui falando dele. Eu quero mostrar para vocês, rapidamente, uma imagem que eu acho que diz muito sobre o que é o nosso programa de convivência democrática. Ele demonstra para a gente, nessa apresentação, um grande guarda-chuva de uma política pública estratégica. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de estratégias, a gente diz de solicitar a secretaria, solicitar o governo de Minas que olhem para a política e, basicamente, a desenvolva nos moldes em que é possível garantir a segurança da não violação dos direitos dos nossos estudantes, dos nossos profissionais da educação. E é por isso que o Programa de Convivência Democrática tem este guarda-chuva. E aí, gestores e gestoras vão perceber que vocês já atuam com essas frentes há algum tempo, e talvez só não tivessem feito uma conexão com o Programa de Convivência Democrática. Então, quando acontece um fato de infração ou de indisciplina nas escolas, em que os gestores, professores, produzem ali o encaminhamento, a gente está falando, na verdade, do Programa de Convivência Democrática. E hoje, quais são os elementos que esse programa, quais são as ferramentas que esse programa entrega para vocês em termos de estrutura? A gente tem, inclusive atendendo uma legislação, a contratação de psicólogos e assistentes sociais que constituem o NAI, ou seja, o apoio de psicólogos e assistentes sociais escolares para a nossa rede de ensino é um instrumento, uma ferramenta que constitui o Programa de Convivência Democrática. Quando a gente tem um sistema de registro de violação de direitos, né, e até um registro de sistemas de violência, que é o CIMI Educação, um sistema que hoje está disponibilizado para todas as escolas, um sistema hoje que tem mais de 4.000 profissionais de educação formados para utilizar esse sistema, é também um instrumento e uma ferramenta do Programa de Convivência Democrática.
quando a Secretaria institucionalmente faz uma parceria com a segurança, com a Polícia Militar e garante um programa de erradicação das drogas, é justamente afunilando esse atendimento da segurança para o público escolar. E aí garante ainda por cima patrulhas escolares adaptadas para fazer esse primeiro abordagem, esse primeiro acompanhamento, essa primeira aproximação com o público escolar infrator, mesmo porque, gente, é muito importante que educadores e educadoras percebam um dado significativo para a gente. Qualquer sujeito da escola, estudantes, matriculados, que porventura cometam um ato infracional, ele vai passar por todos os procedimentos de orientação, de inclusive cumprimento daquela medida socioeducativa, mas ele continua sendo público da educação pública. Ele continua sendo o nosso público. Então é fundamental que educadores e educadoras percebam que a atuação e o encaminhamento de estudantes que cometem atos infracionais ou que perpassam por cenários de ameaças às escolas, todos esses estudantes, em sua fase de desenvolvimento, continuam sendo estudantes pertencentes à rede pública de ensino. Outras ações importantes no campo da prevenção moram na justiça restaurativa e também na mediação de conflitos, que são duas frentes importantes ligadas no espectro da prevenção, que a Patrícia Aragão, a nossa diretora, vai falar daqui a pouquinho sobre elas. Eu quero finalizar dizendo da importância de todos nós, educadores e educadoras, não concentrarmos tantos esforços nos conceitos acadêmicos, mas muito mais na prática, e trabalhar de fato com o que a gente tanto fala e escreve sobre a dignidade humana e a formação dessa dignidade para os nossos estudantes e jovens. Ou seja, que a gente tenha de fato em mente que a escolha profissional que fizemos para estar nesses lugares requer, de fato, um estar apaixonado pelo processo de formação dessas pessoas, eticamente, cognitivamente e moralmente. Muito obrigada, Grazi. Nós é que agradecemos Bom dia a todas as pessoas que aqui estão presentes, bom dia secretário, secretária adjunta. Eu quero saudar, de fato, os profissionais da educação que hoje acompanham essa live, mas para além disso, saudar a toda a comunidade escolar, porque, bem como disse o nosso secretário neste momento, a responsabilidade diante dessa nossa discussão aqui hoje, tão importante, recai diante de toda uma sociedade. Diante de toda a sociedade que circula, que vai em parques, que vai em shoppings, que vai ao cinema, que vai em supermercados, e que vive e convive relacionalmente entre as pessoas. E é esta sociedade que basicamente se espelha no espaço da escola. E no espaço da escola, nós todos, gestores e gestoras, educadores e educadoras que somos, sabemos que temos ali e somos guardiãs de crianças, jovens e adolescentes, por aquele período que estão ali no espaço da escola, aprendendo, reaprendendo, se desenvolvendo. E é nesse sentido que todas as políticas que aqui serão tratadas, elas estão no campo estratégico. Enquanto o nosso secretário apresenta as medidas, as saídas estratégicas, políticas e institucionais, criação de protocolo, a validação de um programa de convivência democrática, a gente está falando aqui de um atendimento que é política pública, porque essa discussão, ela precisa de fato de políticas públicas implementadas e partilhadas com corresponsabilidades por todos os entes, quer sejam federados, quer sejam políticos, quer sejam estratégicos. E nessa medida, quando a gente assume essa responsabilidade pelo lugar em que estamos, é de fato olhar para as diferenças que estão postas para o nosso estado de Minas Gerais. É impossível a gente não avaliar o território de Minas Gerais com suas peculiaridades e com suas diferenças. E, basicamente, olhar também para cada escola em que estamos, para as diferenças de desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Então, é crucial, é fundamental, que desde os agentes de segurança pública, quanto aos agentes da assistência e da saúde e da educação, percebam cada estudante da nossa escola em fase de desenvolvimento. E essa fase de desenvolvimento, ela é muito observada no nosso programa de convivência democrática. Ele basicamente tem 3 princípios fundamentais. Um primeiro, que diz da intersetorialidade,
que hoje responde pelo protocolo, inclusive, que foi criado pela Secretaria, e essa intersetorialidade divide as responsabilidades, inclusive no próprio território onde a escola está, lá no município, lá no chão da escola, onde gestores, educadores e educadoras podem, inclusive, acionar essa rede de proteção social básica que ali está para atender a comunidade daquela escola. Então, é fundamental que diretor, diretora, conheça a rede de proteção social que tem no entorno da sua escola, para que a gente, de fato, não fique trabalhando, apagando incêndios, atuando, de fato, só na consequência e não na prevenção, como bem disse a nossa secretária adjunta, que o nosso papel, enquanto educadores e educadoras, enquanto escola acolhedora, é, de fato, olhar para o espectro preventivo. E aí, nesse sentido, CRAS, Conselho Tutelar, CREAS, Ministério Público, todos esses agentes são ferramentas e instrumentos que o Programa de Convivência Democrática orienta a cada um de vocês, gestores e gestores, de como utilizar, de como acionar, de como, na verdade, solicitar um trabalho conjunto, coletivo, para a formação e desenvolvimento, não só dos estudantes, mas da sociedade. Afinal de contas, eu vou repetir, é uma sociedade, uma microsociedade que se desenvolve dentro dos espaços das escolas. E um segundo princípio que eu acho muito importante, que é a centralidade nos sujeitos aos quais a gente atende. Quem são adolescentes e jovens da geração que estamos atendendo hoje? Uma geração extremamente conectada, uma geração chamada de geração Z, e que precisa, de fato, ter seus espaços de abertura para uma escuta ativa, para uma escuta acolhedora, mas também de organização de princípios morais, princípios éticos. E, nesse sentido, eu tenho certeza que os dois professores que estão conosco hoje vão trabalhar muito bem esse desenvolvimento que a gente está aqui falando dele. Eu quero mostrar para vocês, rapidamente, uma imagem que eu acho que diz muito sobre o que é o nosso Programa de Convivência Democrática. Ele demonstra para a gente, nessa apresentação, um grande guarda-chuva de uma política pública estratégica. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de estratégias, a gente diz de solicitar a secretaria, solicitar o governo de Minas que olhem para a política e, basicamente, a desenvolva nos moldes em que é possível garantir a segurança da não violação dos direitos dos nossos estudantes, dos nossos profissionais da educação. E é por isso que o Programa de Convivência Democrática tem este guarda-chuva. E aí, gestores e gestoras vão perceber que vocês já atuam com essas frentes há algum tempo, e talvez só não tivessem feito uma conexão com o Programa de Convivência Democrática. Então, quando acontece um fato de infração ou de indisciplina nas escolas, em que os gestores, professores, produzem ali o encaminhamento, a gente está falando, na verdade, do Programa de Convivência Democrática. E hoje, quais são os elementos que esse programa, quais são as ferramentas que esse programa entrega para vocês em termos de estrutura? A gente tem, inclusive atendendo uma legislação, a contratação de psicólogos e assistentes sociais que constituem o NAI, ou seja, o apoio de psicólogos e assistentes sociais escolares para a nossa rede de ensino é um instrumento, uma ferramenta que constitui o Programa de Convivência Democrática. Quando a gente tem um sistema de registro de violação de direitos, né, e até um registro de sistemas de violência, que é o CIMI Educação, um sistema que hoje está disponibilizado para todas as escolas, um sistema hoje que tem mais de 4.000 profissionais de educação formados para utilizar esse sistema, é também um instrumento e uma ferramenta do Programa de Convivência Democrática. Quando a Secretaria institucionalmente faz uma parceria com a segurança, com a Polícia Militar, e garante um programa de erradicação das drogas, é justamente afunilando esse atendimento da segurança para o público escolar. E aí garante ainda por cima patrulhas escolares adaptadas para fazer esse primeiro abordagem, esse primeiro acompanhamento, essa primeira aproximação com o público escolar, infrator, mesmo porque, gente, é muito importante que educadores e educadoras percebam um dado significativo para a gente. Qualquer sujeito da escola, estudantes, matriculados, que porventura cometam um ato infracional, ele vai passar por todos os procedimentos de orientação, de inclusive cumprimento daquela medida socioeducativa, mas ele continua sendo
público da educação pública. Ele continua sendo o nosso público. Então é fundamental que educadores e educadoras percebam que a atuação e o encaminhamento de estudantes que cometem atos infracionais ou que perpassam por cenários de ameaças às escolas, todos esses estudantes, em sua fase de desenvolvimento, continuam sendo estudantes pertencentes à rede pública de ensino. Outras ações importantes no campo da prevenção moram na justiça restaurativa e também na mediação de conflitos, que são duas frentes importantes ligadas no espectro da prevenção, que a Patrícia Aragão, a nossa diretora, vai falar daqui a pouquinho sobre elas. Eu quero finalizar dizendo da importância de todos nós, educadores e educadoras, não concentrarmos tantos esforços nos conceitos acadêmicos, mas muito mais na prática, e trabalhar de fato com o que a gente tanto fala e escreve sobre a dignidade humana e a formação dessa dignidade para os nossos estudantes e jovens. Ou seja, que a gente tenha de fato em mente que a escolha profissional que fizemos para estar nesses lugares requer, de fato, um estar apaixonado pelo processo de formação dessas pessoas, eticamente, cognitivamente e moralmente. Muito obrigada, Grazi. Nós é que agradecemos, Bom dia a todas as pessoas que aqui estão presentes, bom dia, secretário, secretária adjunta. Eu quero saudar, de fato, os profissionais da educação que hoje acompanham essa live, mas, para além disso, saudar a toda a comunidade escolar, porque, bem como disse o nosso secretário neste momento, a responsabilidade diante dessa nossa discussão aqui hoje, tão importante, recai diante de toda uma sociedade. Diante de toda a sociedade que circula, que vai em parques, que vai em shoppings, que vai ao cinema, que vai em supermercados e que vive e convive relacionalmente entre as pessoas. E é esta sociedade que basicamente se espelha no espaço da escola. E no espaço da escola, nós todos, gestores e gestoras, educadores e educadoras que somos, sabemos que temos ali e somos guardiãs de crianças, jovens e adolescentes, por aquele período que estão ali no espaço da escola, aprendendo, reaprendendo, se desenvolvendo. E é nesse sentido que todas as políticas que aqui serão tratadas, elas estão no campo estratégico. Enquanto o nosso secretário apresenta as medidas, as saídas estratégicas, políticas e institucionais, criação de protocolo, a validação de um programa de convivência democrática, a gente está falando aqui de um atendimento que é política pública, porque essa discussão, ela precisa de fato de políticas públicas implementadas e partilhadas com corresponsabilidades por todos os entes, quer sejam federados, quer sejam políticos, quer sejam estratégicos. E nessa medida, quando a gente assume essa responsabilidade pelo lugar em que estamos, é de fato olhar para as diferenças que estão postas para o nosso estado de Minas Gerais. É impossível a gente não avaliar o território de Minas Gerais com suas peculiaridades e com suas diferenças. E, basicamente, olhar também para cada escola em que estamos, para as diferenças de desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Então, é crucial, é fundamental, que desde os agentes de segurança pública, quanto aos agentes da assistência e da saúde e da educação, percebam cada estudante da nossa escola em fase de desenvolvimento. E essa fase de desenvolvimento, ela é muito observada no nosso programa de convivência democrática. Ele basicamente tem 3 princípios fundamentais. Um primeiro, que diz da intersetorialidade, que hoje responde pelo protocolo, inclusive, que foi criado pela Secretaria. E essa intersetorialidade divide as responsabilidades, inclusive no próprio território onde a escola está, lá no município, lá no chão da escola, onde gestores, educadores e educadoras podem, inclusive, acionar essa rede de proteção social básica que ali está para atender a comunidade daquela escola. Então, é fundamental que diretor, diretora, conheça a rede de proteção social que tem no entorno da sua escola, para que a gente, de fato, não fique trabalhando, apagando incêndios, atuando, de fato, só na consequência e não na prevenção, como bem disse a nossa secretária adjunta, que o nosso papel, enquanto educadores e educadoras, enquanto escola acolhedora, é, de fato, olhar para o espectro preventivo. E aí, nesse sentido, CRAS, Conselho Tutelar, CREAS,
Ministério Público, todos esses agentes são ferramentas e instrumentos que o Programa de Convivência Democrática orienta a cada um de vocês, gestores e gestores, de como utilizar, de como acionar, de como, na verdade, solicitar um trabalho conjunto, coletivo, para a formação e desenvolvimento, não só dos estudantes, mas da sociedade. Afinal de contas, eu vou repetir, é uma sociedade, uma microsociedade que se desenvolve dentro dos espaços das escolas. E um segundo princípio que eu acho muito importante, que é a centralidade nos sujeitos aos quais a gente atende. Quem são adolescentes e jovens da geração que estamos atendendo hoje? Uma geração extremamente conectada, uma geração chamada de geração Z, e que precisa, de fato, ter seus espaços de abertura para uma escuta ativa, para uma escuta acolhedora, mas também de organização de princípios morais, princípios éticos. E, nesse sentido, eu tenho certeza que os dois professores que estão conosco hoje vão trabalhar muito bem esse desenvolvimento que a gente está aqui falando dele. Eu quero mostrar para vocês, rapidamente, uma imagem que eu acho que diz muito sobre o que é o nosso Programa de Convivência Democrática. Ele demonstra para a gente, nessa apresentação, um grande guarda-chuva de uma política pública estratégica. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de estratégias, a gente diz de solicitar a secretaria, solicitar o governo de Minas que olhem para a política e, basicamente, a desenvolva nos moldes em que é possível garantir a segurança da não violação dos direitos dos nossos estudantes, dos nossos profissionais da educação. E é por isso que o Programa de Convivência Democrática tem este guarda-chuva. E aí, gestores e gestoras vão perceber que vocês já atuam com essas frentes há algum tempo, e talvez só não tivessem feito uma conexão com o Programa de Convivência Democrática. Então, quando acontece um fato de infração ou de indisciplina nas escolas, em que os gestores, professores, produzem ali o encaminhamento, a gente está falando, na verdade, do Programa de Convivência Democrática. E hoje, quais são os elementos que esse programa, quais são as ferramentas que esse programa entrega para vocês em termos de estrutura? A gente tem, inclusive atendendo uma legislação, a contratação de psicólogos e assistentes sociais que constituem o NAI, ou seja, o apoio de psicólogos e assistentes sociais escolares para a nossa rede de ensino é um instrumento, uma ferramenta que constitui o Programa de Convivência Democrática. Quando a gente tem um sistema de registro de violação de direitos, né, e até um registro de sistemas de violência, que é o CIMI Educação, um sistema que hoje está disponibilizado para todas as escolas, um sistema hoje que tem mais de 4.000 profissionais de educação formados para utilizar esse sistema, é também um instrumento e uma ferramenta do Programa de Convivência Democrática. Quando a Secretaria institucionalmente faz uma parceria com a segurança, com a Polícia Militar, e garante um programa de erradicação das drogas, é justamente afunilando esse atendimento da segurança para o público escolar. E aí garante ainda por cima patrulhas escolares adaptadas para fazer esse primeiro abordagem, esse primeiro acompanhamento, essa primeira aproximação com o público escolar, infrator, mesmo porque, gente, é muito importante que educadores e educadoras percebam um dado significativo para a gente. Qualquer sujeito da escola, estudantes, matriculados, que porventura cometam um ato infracional, ele vai passar por todos os procedimentos de orientação, de inclusive cumprimento daquela medida socioeducativa, mas ele continua sendo público da educação pública. Ele continua sendo o nosso público. Então é fundamental que educadores e educadoras percebam que a atuação e o encaminhamento de estudantes que cometem atos infracionais ou que perpassam por cenários de ameaças às escolas, todos esses estudantes, em sua fase de desenvolvimento, continuam sendo estudantes pertencentes à rede pública de ensino. Outras ações importantes no campo da prevenção moram na justiça restaurativa e também na mediação de conflitos, que são duas frentes importantes ligadas no espectro da prevenção, que a Patrícia Aragão, a nossa diretora, vai falar daqui a pouquinho sobre elas. Eu quero finalizar dizendo da importância de todos nós
educadores e educadoras, não concentrarmos tantos esforços nos conceitos acadêmicos, mas muito mais na prática, e trabalhar de fato com o que a gente tanto fala e escreve sobre a dignidade humana e a formação dessa dignidade para os nossos estudantes e jovens. Ou seja, que a gente tenha de fato em mente que a escolha profissional que fizemos para estar nesses lugares requer, de fato, um estar apaixonado pelo processo de formação dessas pessoas, eticamente, cognitivamente e moralmente. Muito obrigada, Grazi. Nós é que agradecemos Bom dia a todas as pessoas que aqui estão presentes, bom dia secretário, secretária adjunta. Eu quero saudar, de fato, os profissionais da educação que hoje acompanham essa live, mas, para além disso, saudar a toda a comunidade escolar, porque, bem como disse o nosso secretário neste momento, a responsabilidade diante dessa nossa discussão aqui hoje, tão importante, recai diante de toda uma sociedade, diante de toda a sociedade que circula, que vai em parques, que vai em shoppings, que vai ao cinema, que vai em supermercados e que vive e convive relacionalmente entre as pessoas. E é esta sociedade que basicamente se espelha no espaço da escola. E no espaço da escola, nós todos, gestores e gestoras, educadores e educadoras que somos, sabemos que temos ali e somos guardiãs de crianças, jovens e adolescentes por aquele período que estão ali no espaço da escola, aprendendo, reaprendendo, se desenvolvendo. E é nesse sentido que todas as políticas que aqui serão tratadas, elas estão no campo estratégico. Enquanto o nosso secretário apresenta as medidas, as saídas estratégicas, políticas e institucionais, criação de protocolo, a validação de um programa de convivência democrática, a gente está falando aqui de um atendimento que é política pública. Porque essa discussão, ela precisa de fato de políticas públicas implementadas e partilhadas com corresponsabilidades por todos os entes, quer sejam federados, quer sejam políticos, quer sejam estratégicos. E nessa medida, quando a gente assume essa responsabilidade pelo lugar em que estamos, é de fato olhar para as diferenças que estão postas para o nosso estado de Minas Gerais. É impossível a gente não avaliar o território de Minas Gerais com suas peculiaridades e com suas diferenças. E, basicamente, olhar também para cada escola em que estamos, para as diferenças de desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Então, é crucial, é fundamental, que desde os agentes de segurança pública, quanto aos agentes da assistência e da saúde e da educação, percebam cada estudante da nossa escola em fase de desenvolvimento. E essa fase de desenvolvimento, ela é muito observada no nosso programa de convivência democrática. Ele basicamente tem 3 princípios fundamentais. Um primeiro, que diz da intersetorialidade, que hoje responde pelo protocolo, inclusive, que foi criado pela Secretaria. E essa intersetorialidade divide as responsabilidades, inclusive no próprio território onde a escola está, lá no município, lá no chão da escola, onde gestores, educadores e educadoras podem, inclusive, acionar essa rede de proteção social básica que ali está para atender a comunidade daquela escola. Então, é fundamental que diretor, diretora, conheça a rede de proteção social que tem no entorno da sua escola, para que a gente, de fato, não fique trabalhando, apagando incêndios, atuando, de fato, só na consequência e não na prevenção, como bem disse a nossa secretária adjunta, que o nosso papel, enquanto educadores e educadoras, enquanto escola acolhedora, é, de fato, olhar para o espectro preventivo. E aí, nesse sentido, traz Conselho Tutelar, CREAS, Ministério Público, todos esses agentes são ferramentas e instrumentos que o Programa de Convivência Democrática orienta a cada um de vocês, gestores e gestores, de como utilizar, de como acionar, de como, na verdade, solicitar um trabalho conjunto, coletivo, para a formação e desenvolvimento, não só dos estudantes, mas da sociedade. Afinal de contas, eu vou repetir, é uma sociedade, uma microsociedade que se desenvolve dentro dos espaços das escolas. E um segundo princípio que eu acho muito importante, que é a centralidade nos sujeitos aos quais a gente atende. Quem são adolescentes e jovens da geração que estamos atendendo hoje? Uma geração extremamente conectada, uma geração chamada de geração Z, e que precisa, de fato,
ter seus espaços de abertura para uma escuta ativa, para uma escuta acolhedora, mas também de organização de princípios morais, princípios éticos. E nesse sentido, eu tenho certeza que os dois professores que estão conosco hoje vão trabalhar muito bem esse desenvolvimento que a gente está aqui falando dele. Eu quero mostrar para vocês, rapidamente, uma imagem que eu acho que diz muito sobre o que é o nosso programa de convivência democrática. Ele demonstra para a gente, nessa apresentação, um grande guarda-chuva de uma política pública estratégica. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de estratégias, a gente diz de solicitar a secretaria, solicitar o governo de Minas que olhem para a política e, basicamente, a desenvolva nos moldes em que é possível garantir a segurança da não violação dos direitos dos nossos estudantes, dos nossos profissionais da educação. E é por isso que o Programa de Convivência Democrática tem este guarda-chuva. E aí, gestores e gestoras vão perceber que vocês já atuam com essas frentes há algum tempo, e talvez só não tivessem feito uma conexão com o Programa de Convivência Democrática. Então, quando acontece um fato de infração ou de indisciplina nas escolas, em que os gestores, professores, produzem ali o encaminhamento, a gente está falando, na verdade, do Programa de Convivência Democrática. E hoje, quais são os elementos que esse programa, quais são as ferramentas que esse programa entrega para vocês em termos de estrutura?